Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Lembre-se das instruções e bom proveito, bons estudos. Olá, pessoal. Então, para quem perdeu a aula síncrona, então eu vou passar aqui o conteúdo para que ficamos todo mundo na mesma linha, tá bom? Então, vamos falar de perícia, primeiramente sobre os conceitos de perícia. A introdução. A perícia é um instrumento especial de constatação, prova ou demonstração científica ou técnica da veracidade de situações, coisas ou fatos. Coisas, vocês já devem ter percebido que é uma palavra que você só vai achar em livros de contabilidade, né? É uma palavra que não é muito usada em outros ambientes, não, mas muito usada nos livros de contabilidade. Aí outra definição é um instrumento técnico-científico de constatação, prova ou demonstração quanto à veracidade de situações, coisas ou fatos oriundos das relações, efeitos e haveres que influem do patrimônio de quaisquer entidades. Então aqui já puxa para perícia contábil, porque falou de patrimônio e falou de entidade. Entidade é empresa e patrimônio é o que vai reger essa empresa, né? Que é o objeto de estudo da contabilidade, é o patrimônio, né? As variações do patrimônio. O objetivo da perícia, então, agora já contábil, foco, são situações, coisas ou fatos oriundos das relações, efeitos e haveres que influem do patrimônio de quaisquer entidades. Então, beleza, esse é o objetivo. É verificar essas situações, viu? O perito, ele não dá opinião, ele dá parecer. Ele não tem opinião. Ele vai fazer tudo sobre fatos. O objetivo maior é a verdade sobre o objeto examinado. Então, esse é o objetivo maior. É esclarecer como a verdade sobre aqueles números contábeis, sobre aqueles lançamentos. E os objetivos específicos, né, partem daí. Primeiro, informação fidedigna, ou seja, correta. A certificação, o exame e a análise do estado circunstancial do objeto, como está naquele instante, naquele momento. O esclarecimento e a eliminação das dúvidas suscitadas sobre o objeto. Então, para o juiz, tem que ficar muito claro, as informações têm que ser corretas e têm que ser entendíveis, né? Não pode haver dúvida. Se houver alguma dúvida, o juiz vai pedir para refazer alguma parte da perícia, algum laudo, alguma coisa. Outros objetivos aí, o fundamento científico da decisão. Por que científico? Porque é feito por um perito e ele vai fazer com base no estudo que ele realizou daquilo. A formulação de uma opinião ou juízo técnico, mensuração, análise, avaliação, o arbitramento sobre o quanto monetário do objeto, ou seja, o quantificável, né? Quantificável, e trazer à luz o que está oculto por inexatidão, erro, inverdade, má-fé, astúcia ou fraude. Então, para o juiz pedir uma perícia, o que ele está buscando é isso aqui, ó. Esse é o objetivo do juiz. Mas o objetivo do perito é tudo antes disso daqui. Mas para o juiz ele quer saber, tem coisa errada aí ou está tudo certo? Não quer dizer que vai estar errado, viu, gente? Mas ele quer uma análise técnica. Por quê? Porque o juiz é juiz de direito. Ele sabe as questões do direito. Então, como é que ele vai arbitrar, né? Algo que não é da área dele? Então, ele chama alguém que conhece. Do mesmo jeito, existe a perícia trabalhista, que vai chamar um perito indicado pelo Ministério do Trabalho e por aí vai. Então, para o juiz, ele precisa de alguém que conheça os números para falar para ele se está certo ou errado.
algumas características gerais. Ó. Surge de um conflito de latente e manifesto que se quer esclarecer. Por que o conflito? Porque, ó, tem a dúvida, né, ali dentro. Constata, prova ou demonstra a veracidade de alguma situação, coisa ou fato. Fundamenta-se em requisitos técnicos, científicos, legais, psicológicos, sociais e profissionais. Aqui, falando de característica geral, né? Não é só da contábil. Deve materializar, segundo forma especial, a instância decisória. Como que eu materializo isso? Documentos. A transmissão da opinião técnica ou científica sobre a verdade fática, de modo que a verdade jurídica corresponda àquela. Então, os fatos demonstrados pelo perito culminarão, né, na verdade jurídica, e o juiz vai atestar que aquilo está ok, porque o juiz não sabe fazer o plano contábil, então ele vai pedir um perito, o perito que sabe fazer, ele vai olhar os livros, vai fazer o relatório e vai entregar para o juiz, estando correto ou não. Ele pode entregar e falar, tá tudo certo, ponto final. Olha lá, características essenciais, né, da perícia. Limitação da matéria, pronunciamento adstrito, ou seja, que está ligado à questão ou questões propostas, meticuloso e eficiente exame do campo prefixado, escrupulosa referente à matéria periciada e imparcialidade absoluta de pronunciamento. Então, não vai ter viés. Ó, não tem viés. Para vocês terem uma ideia, se o juiz constatar que o perito era amigo do dono da empresa, ele tira da perícia imediatamente. Não pode ter nenhum viés. Tem que ser totalmente imparcial. E a classificação, né, da perícia? Quanto à natureza do processo ou o ambiente que ela está inserida, eu vou ter a perícia judicial, semijudicial, extrajudicial e arbitral. Qualquer empresa ou um investidor pode, por exemplo, contratar um perito para analisar os dados de uma empresa e ver se vale a pena ele investir ali ou não. E quanto à natureza dos fatos, pode ser criminal, contábil, trabalhista, médica e etc. Então eu posso sim, só que geralmente quando a empresa faz isso, ela não chama de perícia, né? Ela chama de auditoria. Por quê? Porque perícia a gente fala quando tem estas características aqui. Ó. Então, perícia judicial, semijudicial. Quando uma empresa contrata para fazer, a gente chama de auditoria, que nada mais é do que uma perícia. A judicial é aquela realizada dentro dos procedimentos processuais do Poder Judiciário, por determinação, requerimento ou necessidade de seus agentes ativos. Esse processo segundo as regras legais específicas. É pedido do juiz. Subdivide-se segundo suas finalidades precípuas no processo judicial, em meio de prova ou de arbitramento. Então, será a prova quando? Ó, no processo de conhecimento ou de liquidação dos artigos, tiver por escopo trazer a verdade real. Então, eu vou falar de prova. Então, eu quero provar que algo está correto ou não está correto. Demonstrável científica ou tecnicamente para subsidiar a informação da convicção do julgador, do juiz. Para o juiz bater o martelo. E será arbitramento quando determinada no processo de liquidação de sentença, tiver por objetivo quantificar, mediante critério técnico, a obrigação de dar em que aquela se constituir. Então eu vou saber quanto que a empresa tem, quanto que ela pode pagar, por aí vai. Então esse é o processo de arbitramento.
A extrajudicial é aquela fora do Estado, ou seja, fora do poder judiciário. Poder judiciário. Por necessidade de escolha dos entes físicos e jurídicos particulares. Não existe uma pessoa encarregada de arbitrar a matéria conflituosa. Então, é o que eu falei, né? Pode ser chamada de auditoria. Não existe uma pessoa encarregada de arbitrar essa matéria. Então, não tem juiz no meio disso. São duas empresas, uma pessoa, um investidor, uma empresa, não importa. Segundo as finalidades intrínsecas em demonstrativa, demonstrar a veracidade ou não do fato ou coisa, discriminativas, instalada para colocar nos justos termos os interesses de que um dos envolvidos na matéria, potencialmente duvidosa ou conflituosa, e comprobatória, quando visa a comprovação das manifestações patológicas da matéria periciada, ou seja, fraudes, desvios, simulações e etc. O governo pode pedir, sim, sem ter a figura do juiz, né, mas um fiscal, por exemplo, ele pode pedir uma perícia de uma empresa para verificar essas coisas aqui. Então, perícia arbitral é aquela perícia realizada no juízo arbitral, a instância decisória criada pela vontade das partes. Tem a característica de atuar parcialmente como ser judicial e extrajudicial. Então, ele tem características similares, né, à judicial, mas ela não faz parte daquele âmbito do juiz, né, de bater o martelo. Então, é probante e decisória. Probante, segundo, se destina a funcionar como meio de prova do juízo arbitral, como subsidiadora da convicção do árbitro, que é o famoso, no futebol agora, como é que chama? VAR. É o VAR do futebol. E a decisória é ela própria a arbitragem, ou seja, funciona como seu agente ativo, como o próprio árbitro da controvérsia. Então, o próprio perito já dá o parecer. Tem fraude ou não tem fraude. E por que eu falei que é o VAR, né? O VAR, o juiz já sabe o que parece que aconteceu, né? Ele fala assim, foi impedimento. Mas existe a dúvida. Então as partes podem ter dúvida, aí pede, não, vamos pedir uma perícia para confirmar. Aí o perito vai lá e confirma se foi ou não, e o juiz, na sua capacidade técnica, dentro do seu conhecimento técnico de direito, ele pode voltar atrás sim, e falar, não, eu vou acatar o que o perito constatou. Então o VAR falou que não é impedimento, ele vai lá e anula o impedimento e toca o barco. Por isso que é interessante essa figura do VAR hoje no futebol. A prova pericial, então prova é demonstração da veracidade de fato. Ponto, já admitidos, né? Então eu tenho as provas ordálias, ou seja, juízo de Deus, testes e castigos físicos, juramento, que é a mesma coisa, invocação a Deus, é o que põe a mão na Bíblia ali, faz o juramento. E daí para baixo eu tenho os terrenos do elo judiciário, que é o sinal de aristocracia, e tem os compurgadores, que atesta o caráter ou conduta impecável de uma pessoa acusada, um atestado de inocência. É como se fosse essa figura aqui, o álibi, viu, gente? Como se fosse o álibi do acusado. As provas admitidas no Brasil. Lembrando vocês, né, que essa é uma disciplina, gente, muito técnica, muito fundamentada na legalidade. Então, muito fundamentada nos conceitos que estão no CPC, né, que era o Conselho de Contabilidade, Conselho Federal, no caso.
Então, vamos sim ter que ler muita coisa da legislação, porque é ali dentro que vai estar o trabalho do perito. Então, as provas admitidas no Brasil. Tem o depoimento pessoal, que é o interrogatório, inquirição pelo juiz, aí está no artigo do CPC 342 a 347. Tem a confissão, que é admitir como verdadeiro algo contrário ao seu interesse. Então, você quer... o ideal seria que você dissesse que não teve nenhuma sonegação de nota fiscal. Mas teve, aí você fala, não, eu soneguei sim 30 mil nota fiscal. Então, isso é uma confissão, porque é algo contrário do seu interesse. Do artigo 342 ao 354, 348, desculpa. Tem exibição de documento, que é do 59 a 63, a 363. Tem o testemunho, que é a transmissão de quem tem conhecimento dos fatos, que é do artigo 440 ao 418. 418 ao 440, né? Tá invertido. Tem o documental, né? Que é uma inspeção, o ato de juiz vistoriar, examinar pessoas ou coisas. E tem a perícia, que está relacionada direto ou indiretamente com outras provas. O que nós estamos falando aqui é da perícia. Então, o juiz ele pode pedir tudo, mas ele ainda não ficou satisfeito, ele ainda tem dúvida. A dúvida é o que não pode existir, né, no processo. Então, ele ainda tem dúvida, então ele chama o perito. Vamos fazer uma perícia para garantir que está tudo ok. Ele já ouviu as partes, já ouviu tudo, mas ele fala assim, não, vamos chamar o perito. E a prova pericial, aí, ela tem os princípios, normas e padrões, tem a norma brasileira de contabilidade, técnicas e profissionais, tem interpretação e comunicados técnicos, tem resoluções, tudo isso faz parte das provas periciais, né? Então, ele vai se fundamentar de acordo com a norma tal da contabilidade, por exemplo, de acordo com o princípio contábil que trata o princípio da entidade, por exemplo, né? De acordo com o princípio da entidade, que está lá nos princípios contábeis, não pode se confundir o patrimônio da empresa com o patrimônio dos sócios. Então, eu já sei que isso faz parte de um princípio. Por que ele pode chamar esse princípio? Porque a empresa pode estar lançando bens que seriam no nome da empresa, lançando no nome do sócio. Isso daí vai contra o princípio da entidade. Então, esse é um exemplo. Aqui as referências utilizadas, por enquanto, tá bom? Eu vou usar o material que eu fiz junto com o Cássio. Então, pessoal, por hoje é só. Lembre-se de fazer a atividade no prazo, viu? Com bastante calma e tranquilidade. Muito obrigado, até a próxima.